A crítica quanto à nomenclatura obrigação tributária acessória existe justamente porque essa não tem nada a ver com a obrigação tributária principal. Como nós vimos, a obrigação tributária principal consiste em pagar tributo ou penalidade. E a obrigação tributária acessória, ela vem a ser essas obrigações que o sujeito passivo tem, esses deveres formais que ele tem, para facilitar a arrecadação e fiscalização. Então, não se confunde realmente a obrigação tributária principal com a acessória, uma não tem nada a ver com a outra. Aliás, diga-se de passagem, pode até acontecer do nosso contribuinte não ter a obrigação tributária principal, mas ele sempre terá que cumprir as obrigações tributárias acessórias. Então, aquela premissa lá do direito civil de que a obrigação acessória sempre segue a principal, ela não tem validade aqui para nós no direito tributário, porque uma não tem nada a ver com a outra. E como eu estou te explicando, ora, pode acontecer do sujeito não ter a obrigação tributária principal, mas ele sempre terá a obrigação tributária acessória. Mesmo que ele não tenha a obrigação principal, por alguma razão ele não tenha que pagar o tributo, ele deverá cumprir os seus deveres formais, deverá emitir nota fiscal, deverá declarar tributo, vai ter que escriturar livros. Então, esqueça aquela premissa do direito civil, que a obrigação acessória sempre segue a principal, porque aqui para nós no direito tributário isso não existe. Tanto que você pode até aguardar. Todo mundo tem obrigação tributária acessória. A única pessoa que hoje não mais tem uma obrigação tributária acessória são as pessoas físicas isentas de imposto de renda. A partir de 2008, nós temos uma instrução normativa emitida pela Receita Federal para dizer que não precisa mais a pessoa física que é isenta de IR declarar que ela é isenta, porque até 2008, as pessoas que tinham a isenção do IR ainda sim tinham que entregar uma declaração para dizer eu sou isenta de IR. Então, a partir de 2008, a Receita Federal publicou uma instrução normativa para dizer não precisa mais declarar que você é isento. Então, eu digo que a única pessoa que hoje não tem obrigação tributária acessória são as pessoas físicas isentas de imposto de renda. Agora, todas as demais terão obrigação acessória, ainda que não tenham obrigação tributária principal. Vou até traçar aqui um quadro para você, para não errar na prova, porque essa é uma pegadinha frequente em provas de concurso. Imaginem lá uma pessoa que tenha imunidade tributária. Então, vou trazer. A pessoa goza de imunidade tributária. Já tem uma segunda pessoa que tem isenção tributária. E ainda, pessoas normais. Pessoa que goza de imunidade tributária, ela não paga o tributo porque a Constituição Federal assim determina. A Constituição Federal diz, você não vai precisar pagar esse tributo. Então, é claro que ela não vai ter obrigação tributária principal. Já que ela tem imunidade tributária, ela não tem obrigação tributária principal. A pessoa que tem isenção. A pessoa que tem isenção também não paga tributo. Mas agora não paga tributo por quê? Porque a lei diz para não pagar o tributo. Então, se a lei está dizendo para não pagar o tributo, também essa pessoa não tem a obrigação tributária principal. E as pessoas normais? Pessoas normais somos nós, que temos que pagar muitos tributos. Como nós temos que pagar tributo, nós sim temos obrigações tributárias principais. Agora, o fato de uma pessoa que goza de imunidade tributária, que a Constituição Federal diz para não pagar o tributo, essa pessoa terá obrigação tributária acessória? Com certeza. Então, a pessoa que tem imunidade, ela tem obrigações tributárias acessórias. O mesmo eu digo para uma pessoa que goza de isenção. Ela também terá obrigação tributária acessória. E nós, pessoas normais, então nem se fala, né? Nós temos tudo. Obrigação tributária principal, obrigação tributária acessória,
temos realmente tudo. Agora, o seguinte, eu vou perguntar para você, e para você já perceber como nem sempre você tem que ficar decorando, aliás, nunca, né, em minha opinião, decorar, mas que você consegue, respirando fundo, você vai raciocinar e acertar a questão na tua prova. A pergunta que eu te faço é o seguinte: é possível que, quando inadimplida uma obrigação tributária acessória, você ganhe uma obrigação tributária principal quanto à penalidade tributária? Muitos vão pensar e ver só você se lembrar. A obrigação tributária acessória, quando não cumprida, realmente vai gerar uma multa para o contribuinte. Lembre-se, se você não entregar a sua declaração de IR em abril, até o final de abril, você vai ter que pagar uma multa. E pagar uma multa significa o quê? Colocar a mão no bolso. Logo, quando você não cumpre uma obrigação tributária acessória, você acabou de ganhar mais uma obrigação tributária principal quanto à penalidade. É por essa razão que o artigo 113, parágrafo 3º do CTN diz: a inobservância de uma obrigação tributária acessória converte-a em principal quanto à penalidade tributária. Então, quando eu inobservo uma obrigação acessória, converte-se-a em principal quanto à penalidade. O cuidado aqui também é o seguinte: dizer que a pessoa que não cumpriu a obrigação tributária acessória acabou de ganhar uma obrigação tributária principal é quanto à penalidade. A pessoa vai ter que pagar multa. Não é, por exemplo, a pessoa que tem imunidade, que se não paga tributo, não cumpriu uma obrigação acessória, agora vai ter que pagar tributo. Não, não é isso. Ela ganha a obrigação tributária principal com relação à penalidade tributária. Percebe? Então, pegando mais uma vez o exemplo, se uma pessoa que tem imunidade, ela não cumprir a sua obrigação tributária acessória, ela deverá continuar com essa obrigação tributária acessória, vai ter que cumpri-la, mas acabou de ganhar uma obrigação tributária principal com relação à penalidade, porque vai ter que pagar uma multa pelo inadimplemento da obrigação tributária acessória. Quando a pessoa tem isenção e não cumpre a sua obrigação tributária acessória, é a mesma coisa. A inobservância de uma obrigação acessória converte-a em obrigação tributária principal, mas com relação à penalidade. E a obrigação quanto às pessoas normais? Vamos imaginar que a pessoa normal esqueceu de pagar o seu tributo. Quando ela não cumpre a sua obrigação tributária principal, o que acontece? Ela permanece com a obrigação tributária principal, tem que pagar o tributo e ainda vai ter que pagar uma multa. Então, ela acabou de ganhar uma outra obrigação tributária principal. Ela vai ter que manter a sua de pagar o tributo e ainda ganhou mais uma, pagar multa. Porque você sabe, obrigação tributária principal significa pôr a mão no bolso para pagar. E não importa pagar o quê? Se é pagar penalidade, se é pagar tributo. O que importa é, colocou a mão no bolso para pagar, é obrigação tributária principal. Nós, pessoas normais também, quando não cumprirmos a obrigação tributária acessória, acabamos de ganhar uma obrigação tributária principal, com relação à penalidade. Então, é sempre assim. Artigo 113, parágrafo 3º do CTN. A inobservância de uma obrigação acessória converte-a em principal com relação à penalidade tributária. Certo? Ok. Mais algumas observações sobre a obrigação tributária principal e acessória. Veja, a obrigação tributária principal consiste em pagar, certo? Pagar tributo e penalidade. Como a obrigação tributária principal consiste em pagar tributo ou penalidade, nós temos como regra que a obrigação tributária principal, ela só pode estar prevista em lei. Então, guarde isso. A obrigação tributária principal, ela só pode estar prevista em lei. Por quê? Tanto o tributo quanto a penalidade, nós já estudamos, que só poderão estar presentes em lei.
o tributo, seguindo lá, princípio da legalidade. Então, o que eu tenho aqui? O princípio da legalidade diz o quê? Artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Os tributos só podem ser criados e majorados por meio de lei. Logo, eu tenho que dizer, então, que realmente o tributo só pode estar previsto em lei e, além do artigo 150, inciso 1 da Constituição, nós vimos o artigo 97, inciso 1 do nosso CTN, que diz realmente que o tributo só pode estar previsto em lei. E no mesmo dispositivo, inciso 5, trata sobre a penalidade. A penalidade só pode estar prevista em lei. Então, por isso chegamos a essa conclusão. A obrigação tributária principal só pode estar prevista em lei, porque a obrigação tributária principal consiste em pagar tributo ou penalidade. Tanto o tributo quanto a penalidade para eu pagar só podem estar previstas em lei, em razão da previsão em lei, tanto na Constituição Federal, artigo 150, inciso 1, como no próprio CTN, artigo 97, incisos 1 e 5 do nosso CTN. Já a obrigação tributária acessória, essa, até por previsão do próprio artigo 113, parágrafo 2º do nosso CTN, ela poderá estar prevista na legislação tributária. E aí, atenção para as siglas, para as nomenclaturas. Quando eu falo de legislação tributária significa o quê? Vimos na aula passada. Artigo 96 do nosso CTN diz: compreende a legislação tributária, leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. Então, quando o artigo 113, parágrafo 2º do CTN diz que a obrigação tributária acessória pode estar prevista em legislação tributária, significa dizer que, inclusive, decreto ou qualquer norma complementar poderá tratar sobre uma obrigação tributária acessória. Agora, a obrigação tributária principal, essa sim, somente prevista em lei. Certo? Agora, destaque para o nosso artigo 116 do CTN. Esse artigo eu tenho visto ser cobrado em bancas menores. Engraçado, as bancas maiores, como VUNESP, CESP, Consulplan, elas não têm cobrado tanto. Não quer dizer que não vão cobrar, né? Não quer dizer, vou fazer CESP, minha prova, então não vão cobrar 116. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que quem mais está cobrando o artigo 116, até o ano passado, foram as bancas menores. Mas pode, é claro, cair nas grandes bancas, sim. Pelo sim, pelo não, nós temos que estudar, porque vai que caia justamente em meu concurso. Então, acompanhem comigo, faremos a leitura do artigo 116 do CTN e eu já explicarei para vocês. O artigo 116 do CTN diz: salvo disposição de lei, em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos. Inciso 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhes são próprios. Já vou te explicar. Inciso 2 diz: tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicado. Bom, e aí? Josi do céu, não entendi nada. Nada do que você falou eu entendi. Vamos lá, normal. Esse artigo não é tão simples, assim, lei já compreende. Mas depois de uma explicação, você vai ver como é tranquilo. Veja, primeiro, com relação aqui, esse inciso 1, ele diz o seguinte, tratando-se de situação de fato, quando que eu vou considerar ocorrido o fato gerador? Desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produzam os efeitos que normalmente lhes são próprios. Agora, quando se trata de uma situação jurídica,
desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. Ora, o que é isso, Josi? Situação de fato, situação jurídica. Vamos primeiro pela situação jurídica. O inciso 2 do artigo 116 diz, olha, quando que eu vou considerar ocorrido o fato gerador? Quando é uma situação jurídica, eu considero desde o momento em que esteja definitivamente constituída. Continuo sem entender. Então, vem cá. Nós entendemos como situação jurídica aquilo que, na verdade, já foi tratado por outro ramo do nosso direito. Sabe quando você olha para situações e você vê que aquela situação em si, ela já foi tratada por outro ramo do direito? Exemplo, eu tenho lá o fato gerador do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Você concorda comigo que a transmissão de bens imóveis, que é aqui uma situação jurídica, por quê? Porque ela já foi tratada por outro ramo do nosso direito. Código Civil, artigo 1245, diz, quando é que há transmissão de um bem imóvel? O artigo 1245 do Código Civil diz, no momento em que houver o registro em cartório. Então, o Código Civil, que já tratou sobre aquela situação de transmissão de bem imóvel, determina que só haverá a transmissão de bem imóvel quando houver o registro em cartório. Então, o artigo 116 do CTN está dizendo, eu tenho que respeitar isso. Se a situação já foi tratada por outro ramo do direito, eu a chamo de situação jurídica. E então, eu vou considerar ocorrido o fato gerador quando? Quando esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. Ou seja, quando é que eu considero ocorrido o fato gerador do ITBI? No momento em que houver a transmissão do bem imóvel. E quando é o momento que há a transmissão do bem imóvel, Código Civil, ajuda aí. No momento em que houver o registro em cartório. Então, é isso que o artigo 116, inciso 2, está dizendo. Se é uma situação jurídica que já foi tratada por outro ramo do direito, eu vou considerar ocorrido o fato gerador quando realmente definitivamente constituída essa situação. A transmissão de um bem imóvel, como diz o Código Civil, é no momento do registro em cartório. Ok. Agora, e com relação ao inciso 1, Josi? Vamos lá. Voltamos para o inciso 1. Tratando-se de situação de fato, considera-se ocorrido o fato gerador desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios. Não entendi. A situação de fato é uma situação que ainda não foi tratada por outro ramo do direito. Não quer significar que ela não tem relevância econômica, não. Claro que tem. Mas ela não foi tratada por outro ramo do direito. E então, quando há uma situação que não foi detalhadamente por outro ramo do direito, eu chamarei de situação de fato e eu vou considerar que ocorre o fato gerador, que momento? No momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias para produzir os efeitos. O exemplo aqui, vamos para o imposto sobre importação. Ora, quando que eu considero ocorrido o fato gerador? No momento da declaração da importação, das circunstâncias materiais necessárias para produzir esse efeito. Então, é isso que o artigo 116, inciso 1 do CTN, diz para nós. Isso tem sido cobrado de que forma? Ipsis literis da lei. O artigo 116, ele é copiado e colado, por isso que eu falo que é mais utilizado por bancas menores, tá? Eu trouxe os exemplos para que você compreenda, porque só ler para decorar fica ruim, tá? Então, você tem que compreender. Mas o que mais tem acontecido é essa troca, tá? Considera ocorrido o fato gerador na situação de fato, quando definitivamente constituído lá em outro ramo do direito aplicável. Ele inverte, ele traz o que é situação de fato, ocorre o fato gerador, quando da situação jurídica e vice-versa. Então, eu peço que você, ao realizar uma prova de concurso, que está estudando o edital, se for o caso,
atente-se a esse dispositivo na leitura ipsis literis para você não confundir. Mas, sinceramente, é só você pensar. A situação jurídica vai ocorrer o fato gerador quando? Quando estiver definitivamente constituído aquela situação no direito aplicável, como eu te dei o exemplo da transmissão de bem imóvel. E na situação de fato, aí é quando ocorrerem as circunstâncias necessárias mesmo para que produza os efeitos quanto àquele fato gerador, certo? Agora, o parágrafo único do artigo 116, esse sim, esse já tem sido cobrado com maior frequência em banca do CESP, banca da Consulplan não vi ainda, tá? Mas o Unesp já vai cobrar, então atenção, porque acaba trabalhando com alguns institutos relevantes aqui para nós, para fins de provas de concurso. Veja lá o que diz o parágrafo único. Artigo 116 do CTN ainda, tá? A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. O que eu preciso que você se atente, principalmente, a essa situação aqui. A autoridade administrativa poderá, desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. Muitos, ao lerem esse dispositivo, dizem: ah, entendi, agora não mais é possível realizar o planejamento tributário, né, Josi? É isso? Não, não é isso, não. Esse dispositivo, ele trata, na verdade, com relação a não mais possibilidade de existir a chamada elusão tributária. Como assim? Vamos juntos. Nós temos 3 institutos do nosso direito tributário que, por vezes, as pessoas podem se confundir, que são, primeiro eu tenho a chamada elisão fiscal. Então, eu tenho aqui a elisão fiscal. Temos ainda um segundo instituto, que é a evasão fiscal. E, por fim, temos a chamada elusão fiscal, que é o que o parágrafo único do artigo 116 do CTN busca evitar agora. O que é elisão fiscal? A elisão fiscal em si é o chamado planejamento tributário lícito e que não há problema algum, por enquanto, né, na nossa legislação tributária, do sujeito realmente realizar um planejamento tributário a fim de pagar menos tributo. O que configura lícito é justamente que, na elisão fiscal, geralmente busca-se alternativas para pagar menos tributo, alternativas sempre de forma lícita e antes da ocorrência do fato gerador. Não entendi, Josi? Ora, como eu te digo, é o seguinte: ninguém é impedido de querer pagar menos tributo. Mas, muitas vezes eu olho para a legislação e eu penso, puxa, a lei determina que se eu agir dessa forma, eu tenho que pagar o tributo dessa forma. Mas se eu fizer diferentemente, então, antes de praticar o fato gerador, eu vou eleger um meio lícito para pagar menos tributo. Então, é permitido, porque eu me valide de atos lícitos e, muitas vezes, antes de praticar o fato gerador. Porém, nada impede também que eu tenha algum planejamento tributário, valendo-se de meios lícitos, após a ocorrência do fato gerador. A exemplo, quem nunca, né, a hora de pagar o imposto de renda, que vai entregar a declaração de imposto de renda, se faz pessoalmente ou pede para um contador, quem nunca se deparou com a seguinte dúvida? E aí, entregarei a minha declaração pelo método simplificado ou pelo método tradicional? O método simplificado não permite que você faça nenhuma dedução da base de cálculo.
mas lhe dá automaticamente um desconto de 20% na hora de pagar o imposto de renda. Pelo método tradicional, você poderá abater da tua declaração de imposto de renda despesas com dependentes, despesas com médico, despesa com saúde, com educação. Então, o contador, geralmente, ele faz os dois cálculos. Ele mostra para você pelo método simplificado, dando-lhe o desconto de 20%, ou fazendo todas as deduções possíveis pela legislação. E aí você vai olhar para aquilo e vai falar, quero que vai pagar menos tributo. Isso é um planejamento, não deixa de ser. Planejamento é você se valer de formas lícitas para pagar menos tributo. Geralmente isso ocorre com maior frequência antes da ocorrência do fato gerador, mas nada impede que você tenha algum planejamento mesmo depois que ocorreu o fato gerador, como nesse caso da entrega da declaração do imposto de renda. Aqui, sem problema, tudo certo. Já a evasão fiscal, na evasão fiscal é que nós iremos sim encontrar problemas. Por quê? A evasão fiscal, eu vou me valer de métodos ilícitos para pagar menos tributo. Então, eu utilizarei métodos ilícitos, geralmente depois da ocorrência do fato gerador, para pagar tributo. Logo, é claro que isso não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico, porque eu vou me valer de métodos ilícitos. Veja o caso de que eu altero uma nota fiscal para pagar menos tributo. Ora, se eu estou alterando uma nota fiscal para pagar menos tributo, por mais que alguém diga, meu planejamento, mas é uma evasão fiscal. Isso não é correto, isso é crime. Crime contra a ordem tributária. Lei 8.138 de 90, realmente isso não é admitido em nosso ordenamento. Agora, a chamada elusão fiscal, o que acontece? O que eu tenho na elusão fiscal? A elusão fiscal, ela era muito utilizada em que nós nos valíamos de abusos da forma de direito para pagar menos tributo. Então, eu aplicava uma forma de direito, de forma abusiva, para pagar menos tributo. E isso agora foi combatido pelo parágrafo único do artigo 116 do CTN. Aliás, esse parágrafo foi incluído pela Lei Complementar 104 em 2001. Por isso que eu digo isso agora, né? Porque ele é posterior à promulgação do nosso CTN. Vejamos. Para você compreender, vamos para exemplos. Quando eu digo a pessoa vai se valer de abuso da forma de direito para pagar menos tributo. Um exemplo clássico, tá? Clássico é a questão doação versus compra e venda de um imóvel. Você sabe que na compra e venda de um imóvel, a incidência do ITBI. E se eu faço a doação de um imóvel, a incidência do ITCMD, o imposto sobre a transmissão causa-mortes ou doação de quaisquer bens ou direitos é um imposto de competência estadual e distrital. E ele, muitas vezes, é bem maior que o ITBI, que incide na transmissão de bem imóvel por título oneroso, que é, por sua vez, de competência municipal. A exemplo aqui do que ocorre no meu estado e no meu município. Eu tenho a alíquota do ITBI, a alíquota eu tenho de 2,4%, enquanto a alíquota do ITCMD em meu estado é uma alíquota de 4%. Então, veja, é quase o dobro o ITCMD do ITBI. Se um pai quer doar um imóvel para o seu filho, ele costumava fazer o abuso da forma de direito, fazendo um contrato de compra e venda, em que o filho estivesse comprando o imóvel, porque assim incidiria 2,4% de ITBI, ao invés de ser recolhido 4% de ITCMD. E isso é que foi combatido. Porque quando a autoridade verifica que ocorreu um ato para dissimular a ocorrência do fato gerador, e foi o que aconteceu aqui, eu me valido um contrato de compra e venda para dissimular a doação.
A autoridade administrativa simplesmente vai desconsiderar isso aqui e vai fazer incidir o imposto devido. Então, é isso que o parágrafo único do artigo 116 do CTN busca evitar, essa elusão fiscal, em que as pessoas se valem de abusos da forma de direito para pagar menos tributo. Vem comigo lá para o nosso próximo bloco para você compreender melhor. Tem mais um exemplo que geralmente é cobrado em provas de concurso para você dizer o que está acontecendo. Não saia daí, eu te espero em nosso terceiro bloco.